Que seriam das histórias sem gente dentro? Que lugares teriam sido estes se outros povos os tivessem vivido? Que caprichos terão enfeitiçado a natureza para aqui deixar tanta beleza? Nesta ilha das flores, de naufrágios e cascatas, de lagoas e rochas altas, recortadas por bordões, que esconde a verdadeira e mais ocidental praia lusitana, onde se ouvem cantar os galos na América, assim se caricaturava a proximidade aos novos mundos de fartura, quando na realidade sempre aqui esteve um pedaço de paraíso. Daqui das flores vos contamos histórias de outras paragens. Daqui recordo uma montanha cheia de arte, onde todos os artistas encontram refúgio. Para os lados da Mirateca, no pico, há 1 quilómetro de arte, uma galeria efêmera. Daqui vos falo de uma fajã de São Miguel, escondida entre água retorta e o faial da terra, e o senhor Cabral que faz vinho de cheiro e guarda memórias, enquanto a mulher, Iria, dá 2 pespontos na conversa com a máquina de costura que tem mais de 100 anos e nunca avariou. E noutro faial, o que tem horta por cidade e o calhau rolado não é fajã, é praia. A praia do Almoxarife, onde nasceu o único afinador de pianos que faz vinho e cultiva próteas. Pelo menos que se saiba. São histórias da terra e da gente. Preparar um piano tem muito que se faça, desde além da afinação, há que pôr isto bonito. Ter muita paciência e muita dedicação. Isto exige trabalho, horas diariamente, não são horas a afinar, e mesmo assim são necessários vários anos até conseguir atingir a perfeição. Que mal haverá em bater sempre na mesma tecla, até que se atinja a perfeição? Um afinador de pianos não pode apenas ouvir o piano, tem de o sentir, de o escutar para além do som que produz. Deve nascer com a pessoa, mas também aperfeiçoa-se, trabalha-se. E é uma das coisas que na afinação trabalha-se o ouvido, aprende-se. Aprende-se ou vai-se à procura daquilo que é quase o ouvido absoluto. O ouvido absoluto é uma coisa que para mim é sempre muito lá para cima. Eu não considero que ter ouvido absoluto, embora saiba identificar bem as notas e sei identificar se o Lá está a 440, 41 ou 42 sem recurso a máquinas. Quer dizer, um afinador que utilizar uma máquina para afinar o piano todo do princípio ao fim não é um afinador, é um falso afinador. Nasceu no Faial. Márcio Vargas faz parte de uma elite de 8 afinadores de pianos credenciados, de um total de 2 dezenas que existem em Portugal. Nos Açores é o único. Estudou nos conservatórios da Horta e Ponta Delgada, onde, para além da música, descobriu cedo que a preparação de pianos para que outros tocassem seria a sua grande paixão. Passava horas a ver o afinador a trabalhar. Era o Dinarte Machado, recordo-me, era organeiro, mas afinava pianos, e era ele, só ele que havia, existia nos Açores, e portanto lembro-me dele andar ali a afinar no conservatório e tal. E eu comecei a pensar, se calhar é isto que eu vou fazer um dia mais tarde. Concorreu a uma bolsa de estudo atribuída pela Direção Regional da Cultura para um curso destinado a afinadores de pianos. Foi o único selecionado a participar nesta especialização. O curso, ministrado pelo conhecido afinador Paulo Pimentel, em Lisboa, foi o ponto de partida para chegar a uma das principais academias na Alemanha, onde fez a especialização na afinação e regulação de pianos verticais e de cauda. No regresso aos Açores, demorou algum tempo até que começasse a ver afinada a confiança num jovem que tinha formação, mas precisava de trabalho e experiência. Começar do zero, primeiro sem experiência, com pouco conhecimento, com esta diversidade de situações de escolas, casas, de clientes particulares, teatros, e depois somos novilhas, somos dispersos, os custos que isto traz, foi difícil, foi duro,
depois não havia a confiança. O afinador ainda não era conhecido, não havia a confiança e, portanto, os primeiros 2 anos, os primeiros 2 anos fazia pouquíssimas afinações para concertos, mas fui levando isso com alguma paciência, com alguma calma, fui chamando a atenção e fui também aos poucos reintroduzindo esta cultura da afinação do piano. Cada pianista seu estilo, sua exigência, cada piano com as suas características, cada afinação um pedido diferente. Embora haja sempre um ou outro que, embora tenha a noção, não quer saber, quer o piano em condições e, portanto, o afinador tem que fazer. Tão delicadas como as teclas de um piano são as próteas. Márcio é um afinador de pianos que cultiva próteas, um negócio de família que o ajuda também a afinar-se. É um trabalho de família, um trabalho em que todos ajudamos aqui e é uma forma também de eu me afinar. Portanto, enquanto que afino um piano, eu fico desafinado, entre aspas, e uma forma também de recuperar isso é trabalhar aqui no campo. E isto, de facto, como é arte também, é uma coisa que é reconfortante. É aqui, na casa dos seus pais, que repara e dá nova vida a máquinas de pianos e até acordeões. Não basta saber afinar, há muito mais para fazer num piano. Aqui, neste caso, vou substituir estes martelos, que estão gastos. Isto é suposto ser oval, está completamente achatado, não é? Está gasto, está ruído. Isto vai ser tudo limpo, que está tudo sujo, feito uma limpeza nisto tudo, depois os martelos são substituídos, alguns abafadores também, uma série de peças aqui que vão ser substituídas e depois isto é tudo rocolado e depois volta para a casa do cliente, é montado, há uma nova rocolação e depois a afinação. Trabalha regularmente em todas as ilhas, em pianos de concerto, nas principais salas de espetáculos, mas também em pianos particulares e nas escolas de música e conservatórios. Afina estes pianos, ou esporadicamente para concertos, ou nas escolas, uma vez por ano. A média na Europa é de uma vez por mês. Aqui afina-se uma vez por ano. É impossível um piano aguentar afinado uma vez por ano. Se para um concerto a sol afina-se de cada... Pode ser um concerto hoje, pode ser outro amanhã. Afina-se hoje, afina-se amanhã. Portanto, estamos a falar de uma coisa quase perfeita. Claro, para uma escola é impossível estar a afinar todos os dias, mas pelo menos o mínimo seria no início de cada período letivo, o bom seria todos os meses. Portanto, isto só por aqui já justifica a presença de um afinador. E um afinador, o único nos Açores, pode viver desta atividade? É possível viver desde o momento que haja um número mínimo de trabalho, de horas de trabalho. E nos Açores, em 12 anos de atividade, nunca tive um ano que fosse suficientemente, que tivesse horas suficientes de trabalho para viver. Mas o afinador que planta próteas também faz vinho e quer dedicar-se no Varadouro, lugar paradisíaco da Ilha do Faial, ao enoturismo. A velha adega vai ser transformada em casa de enoturismo com um pequeno museu e as vinhas estão prontas a podar para que possam de novo dar vinho de castas nobres. Isto será adaptado para um espaço de turismo rural, para a vertente de enoturismo, aproveitando toda a área das vinhas que tem aí fora, mantendo uma adega tradicional, com todo este espólio que aqui está, e mais ainda, se possível, e por cima, tanto como cave, a adega, e no resto do chão, uma unidade, então, propriamente dita, do enoturismo. Apostar nos brancos, mas bom. Exatamente. Bom. Não precisa ser muitas marcas, não é preciso haver muita variedade, é preciso haver bom. Este é que é a galinha dos ovos de ouro, na minha ideia, aqui do nosso mercado, é esse. Porque nós não temos condições para competir nem com o nosso país, muito menos com a França. E, portanto, acho que é ridículo andarmos aqui a tentar fazer coisas que sabemos que não conseguimos chegar lá. Vamos sim apostar, temos castas tradicionais e típicas, é o caso do Terrantejo, o Arinto e o Verdelho, e, portanto, acho que sim, apostar sim nessas castas e produzir com qualidade.
vende-se a 10, vende-se a 20 ou 30, mas é com qualidade e manter isso, esse produto. Márcio vai assim afinando a vida entre a família e as próteas, o vinho e o turismo e, claro, tecla após tecla, afinando cada piano como se não houvesse outro. Coloca em cada nota o amor que quer que cada pianista sinta quando o vai tocar. Absoluto ouvido este, necessário para a profissão que pode provocar dor quando se ouve um instrumento desafinado. Já tive situações de ouvir, seja o piano, seja qualquer outro instrumento, de tal maneira que ao fim de uns segundos fugi. Doía. Era muito agressivo, era demais. Pronto, mas por isso é que tem que se afinar os instrumentos. São necessárias horas e horas de paciência, trabalho e muita concentração para preparar um piano para um concerto. E mesmo assim, quando o pianista se senta, é inevitável conter a ansiedade. Às vezes tenho 1 hora para preparar um piano, às vezes tenho 2, 3, 5, enfim, depende. E às vezes tenho 3 horas para preparar um piano que precisaria de um dia inteiro. E, portanto, tudo o que é possível fazer, faz-se. Naturalmente que, quando o pianista se senta, começa a ansiedade, o que é que vai ser preciso mais e eu não tenho tempo para fazer mais. Olha que o desafio agora, como é que eu vou dar a volta a isto? E, portanto, isto também é uma questão de know-how, quer dizer, de experiência, não é? Temos que também, vamos aprendendo um pouco como dar a volta às situações. E assim Márcio continua dia após dia a afinar a vida com o mesmo rigor com que afina um piano, a preparar secretamente o piano para que outros brilhem com outra arte, a arte de tocar no coração de quem os ouve. E quem ouve quer ouvir nada menos do que a perfeição. A mesma perfeição de uma prótea que alguém vai admirar em qualquer canto do mundo, sem nunca saber que foi criada por um afinador de pianos da praia do Almoxarife, no Faial. Antes, no princípio, é Porcolhó. A gente descia a freguesia para baixo, à beira-mar, vimos Porcolhó adiante. Mas havia uns poços que só com a maré seca, com a maré cheia não se passava. Fajã do Calhau, uma história de um lugar com gente dentro. Ilha de São Miguel, nos Açores. Este recanto da nossa história, de tão isolado que chegou a estar, teve mesmo por nome a 10ª ilha. E são 9 as que compõem o arquipélago. Terra feita de mar, onde o amanhecer não tem pressa e o contorno da ilha surge como uma surpresa de tantas que a ilha esconde. O lugar é a freguesia de Água Retorta, na povoação, o caminho que nos leva à Fajã do Calhau. Pouco mais de 400 habitantes. Iria aprendeu a costurar com a mãe. A máquina de costura garante-nos ter mais de um século e nunca teve uma avaria. Iria enamorou-se de Manuel Cabral há 64 anos, nos tempos em que um beijo se roubava de raspão. Naquela altura, dar um beijo, não é noiva, não há rapariga que não fosse nada. Mas só de raspão, mas não é desses beijos que estão agora, mesmo de raspão. Hoje que dava logo direito à cadeia. Agora já tem um caminho onde se chega de carro, mas até há bem pouco tempo, Faial da Terra e Água Retorta dividiam o tesouro que só estava ao alcance de alguns. O Calhau é este, e este era, junto ao mar, o único caminho para aqui chegar. Uma pedra. Não era por isso apenas uma pedra, era a marca, o sinal, a passagem, que se podia ou não fazer em segurança. Uma pedra podia receber um nome, como a Pedra da Maré. É quando a maré está cheia, aquela pedra fica coberta. E quando aquela pedra está de fora, a maré está vazia. Está a pré-mar e a baixa-mar. Ali a gente regula-se naquela pedra. Agora, não interessa porque ninguém toma por Calhau. Mas antigamente a gente tinha de saber da maré para passar, porque há uns poços, com a maré rasa não se passava. E a gente tinha que reparar nestas coisas, ou na maré ou na lua. A lua está empinada, boca alta, a maré está rasa, não se passa. Se a maré está baixa, a lua está saindo ou está se pondo.
Já aí a gente já se regulava para... Depois a gente via a lua na altura que ela vinha, ainda tem um cabeço de maré, ainda se passa. A gente, com aquela atrapalhação para passar depressa, não sei. Outras vezes alegava-se todos. As marés e as luas, talvez sejam elas que tenham ditado ao longo dos séculos a fartura que sempre saiu desta Fajã. Aqui tudo tem outro sabor. E o vinho de cheiro, carregado às costas em barris de 30 litros. Às costas para ganhar 7,5 escudos por cada viagem. Mas o Manuel foi assim que na única loja da freguesia, a loja do Timedeiros, comprou os brincos de ouro que ainda hoje acaricia no rosto da sua iria. 7 escudos de cada vez. Mais centavo, menos centavo. Aquilo era 7,5 escudos que se ganhava. Uma viagem de ir ao Vajão. Não era pelaquela estrada, era aqui por Calhó, para lá de descer a rocha. Já tínhamos com um barril de vinho, 30 litros. E tinha o barril, que era de madeira, era pesado. A gente enchia o barril, vinha assim para as lojas. 7,5 escudos chegava cá, matava bicho, comprava uma carteira de cigarros, os que ficava devendo mais que o que devia. O Aristides era o rapaz que tinha estado comigo na escola, sabe? Que era filho de patrão, não é? Que estava lá na loja e ele ofereceu, compra-me aqueles brincos para a tua noiva. Eu gostava de comprar. Mas não tenho dinheiro, pagas com fretes de vinho. Oh, é tão de frete que eu fiz. Prefiro, estava inquieto de arrancar os brincos e ir lá levar à luz. Nunca mais acabo de pagar estes brincos. É medida, vale a pena, isto foi em 57, ainda estão aqui em 100. Estão ali bons. O material era bom. Hoje já não faz fretes, mas faz vinho. Está apenas no trinco. Abrem-se as portas da casinha na Fajã, onde se guardam memórias e o vinho. O canjeirão há de encher-se tantas vezes quantas as visitas à Fajã. Vinho só com uvas boas, uvas escolhidas uma por uma. São as uvas boas que vão para o vinho. E depois tenho o esmagador, ralador lá as uvas, ponho no balseiro. Depois, ao fim de 4 dias, conforme ele ferve, a fermentação de vinho, depois a gente chama de esgotar vinho. Foi passando aqui para as vasilhas e pronto. E quando ele deixa de ferver ao fim de umas 7 semanas, porque se tapar ele tira a tapa fora. Ao fim de umas 7 semanas é top, ponho nem sequer que era aguardante, nem sequer que era álcool, é aguardante. A garrafa de 1 litro de aguardante em cada vasilha, top, pronto, está feito. E aí bebendo todo o ano. E é ir bebendo todo o ano. Assim fazem poucas dezenas de locais que aqui fixaram pequenas casas de verão ou de fim de semana, porque nestes dias ninguém vive na Fajã do Calhau. É, como sempre foi, o quintal junto ao mar das freguesias da povoação. E daqui saía boa parte do sustento destas famílias. Nessa altura, antes de virem por Faial, vinham por aqui, traziam o gado, as vacas aqui para baixo. No mês de agosto amarrava-se no Calhau e arrancava a serva das vinhas, debaixo das vinhas, e punha-se às vacas. E no mês de fevereiro, tinha aqui 3 ou 4 lavradores que tinham 2 bocados de terra aí que não tinha vinha, semeavam era milho. E eles semeavam o outono para as vacas, a fava, o tramuço, a veia, mas de fevereiro vinha para aí comer isso. E de verão, semeava milho entre a vinha, que ficava tudo cheio de milho. Daqui de cima a gente via só milho, não se via as vinhas. E dava mal às uvas para agora, não sei porquê. Agora dizem que não se semeia muito milho porque faz mal às uvas, não faz nada. Antigamente isso enchia-se tudo de milho e dava muito mais vinho que agora. E tudo o que aqui se produz tem outro sabor. O recio do mar e um terreno seco. Até a água da nascente era levada daqui para cozinhar. É tudo isto que torna especial a Fajã do Calhau. Que culpa terão homens como o Manuel, de aos 80 anos, nada a trocar pela sua Fajã? Já viveu no Canadá, mas não gostou. Andou na guerra e ainda tem pesadelos com o que viveu em África. Este é o refúgio que quer para o resto da vida. Escolhas idênticas às de quem sempre aqui viveu ou de quem foi adotado pela ilha para aqui passar algum tempo. Porque são poucos, mas felizes. Só podem ser felizes os que têm o privilégio de aqui viver, enquanto outros lhe chamam fatalidade. É retorta a ribeira que dá nome à freguesia, mas não o são estas gentes,
que podem já não deixar as chaves nas portas, mas que estão sempre de portas abertas, porque isto do turismo tem muito que se lhe diga. Sabe, de um lado há muito turismo, as coisas estão-nos muito caras todas. Isso tudo. Onde haver turismo, já sabe que as coisas ficam diferentes. Mas o turismo é bom, traz muitas coisas, mas também traz os contras, não é? Mas, sabe, E assim vão rodando os dias na Fajã ou na freguesia. Como vai rodando a centenária máquina de costura da Senhora Iria. Roda a vida de um lugar com gente dentro. Gente que sente e fala a nossa língua. Mesmo que a pronúncia seja tão genuína como é este povo. Mas isso são outras histórias. Ilha do Pico, Açores. Entre a Candelária e o lugar da Mirateca, fica 1 quilómetro de arte. Por testemunha desta explosão de artes que invade a ilha, está a majestosa montanha. Símbolo maior de um arquipélago inteiro. Fonte de inspiração e criação para poetas, músicos, pintores, fotógrafos, coreógrafos, artistas plásticos. Esta é a montanha. Todo o mundo da arte cabe nesta montanha de ideias e criatividade. Mirateca Art, Galeria Costa. São 24.000 metros quadrados, ali salpicados na paisagem da cultura da vinha, por entre arbustos e florestas, surpreendem-nos instalações, pinturas, esculturas, tudo para desenvolver arte na natureza. É um campo de experimentação e uma experiência que já milhares de artistas de todo o mundo quiseram sentir. Terry Costa nasceu em Oakville, mas foi no Pico que cresceu até regressar ao Canadá, onde frequentou o liceu e a universidade. E porque não há sonhos impossíveis, Terry formou-se em artes performativas. Encenador, ator, produtor, criador de eventos e espetáculos, concursos e festivais. Centenas de espetáculos, onde alcançou prestígio junto dos maiores nomes da cultura canadiana, principalmente e sempre que era necessária uma ligação à cultura portuguesa. Em 2002, Terry criou a Mirateca Arts, que realizou perto de 1 milhar de projetos de entretenimento nos Estados Unidos e no Canadá. Promoveu centenas de artistas portugueses e de expressão portuguesa naquelas paragens. Hoje, alguns são nomes sonantes da música portuguesa e que fizeram as primeiras apresentações naqueles países pela mão de Terry Costa. É em 2011 que decide pôr em prática aquilo que diz ser o objetivo de toda a sua preparação académica e artística. Toda a minha carreira universitária e de trabalhar nos auditórios, teatros, concertos gigantes para esse mundo fora, foi exatamente para me preparar para isto aqui. De trabalhar num lugar pequeno, de raízes mesmo, das raízes, e dos Açores para o mundo, mostrar que é através das artes que nós vamos conseguir deixar uma marca. O sonho que se concretiza diariamente e em cada uma das dezenas de iniciativas e espetáculos que organiza nos Açores será sempre através desta associação multicultural promover artistas portugueses no mundo e trazer o mundo aos Açores com base no Pico, mas com trabalho em todas as ilhas. A Mirateca Arts tem a sede aqui na Ilha do Pico, é aqui onde produzimos mais e onde acolhemos mais arte e artistas, mas temos presença em todas as ilhas e temos 460 sócio-colaboradores das 9 ilhas dos Açores, o que em si, para mim, já é um grande sucesso. Os primeiros 6 meses da Mirateca Arts foi eu, basicamente, a ir explorar as 9 ilhas dos Açores e a conhecer pessoas. Isso, para mim, é digno, isso, para mim, é que é o importante, é que podemos ter uma senhora já de mais idade com o seu artesanato, a trabalhar com um jovem pintor ou uma bailarina e a desenvolver a nova arte açoriana.
Damos as boas-vindas a qualquer artista do mundo que queira vir se inspirar aqui pelo nosso terreno, nossa terra, ou utilizar mesmo para a própria arte, ou deixar um pouco da sua arte. Este é um daqueles locais especiais da propriedade, tal igual como na entrada temos o Cantinho das Suculentas, depois temos o Santuário dos Vinhos e das Fibras, temos a nossa quinta, o Palco das Cabaças. Aqui este está a ser construído, que é o Palco Lux. Começou com o barco abandonado e já fizemos aqui um cenário à volta para preparar para as audiências. Agora temos uma proposta para os artistas, como é que vamos pintar este barco antes de o fechar, para depois os artistas tocarem ou cantarem ou declamarem poesia ou lá o que for aqui no Palco Lux, na Mirateca Artes Galeria Costa. Bom dia! Tem sido difícil de arranjar a malta para o fim de semana, para domingo, na sessão fotográfica. Já encontrei uns quantos, até não sei se conheces aquele... A ideia é que baixar muita barba ou... É, baixar, pronto, limpar tudo à volta e baixar um bocado. E ao mesmo tempo que, por exemplo, vou à barbearia e encontro jovens para nos ajudar com as promoções e fazerem parte de certos projetos. No outro lado temos pessoas que já têm uma experiência gigantesca, a Helena, 40 anos de escola, que, a ensinar esses putos para aí, e que encontra algo que vira a sua paixão através da arte, não é? E isto é o que a Mirateca Artes tem muito a ver, é de levar esses sonhos, essas paixões um bocadinho à frente, dar um empurrão para irmos um pouco mais além com a arte nos projetos que fazemos. Aqui é mais uma instalação em que eu não incentivo as pessoas a descerem, é por isso que temos um trilho ali, mas nós vamos descer porque é mais engraçado. Claro, qualquer curioso e artista especialmente quer saber que tipo de matéria é que foi utilizada, que materiais, gosta muito de vir aqui abaixo para reparar um pouco mais perto. A instalação Infinite Blessings foi a artista Nancy Yule, que veio do Canadá, passou connosco o mês de janeiro aqui no inverno e tivemos a construir e a montar, porque isto era o programa Pedra Arte. Todas as peças ou toda a arte tinha que ser inspirada pela pedra aqui da própria propriedade. Fundador, entre outros, do Açores Fringe Festival ou o Cordas, ambos reconhecidos com prémios internacionais, cotados entre os melhores festivais de arte na Europa. Os projetos de arte ligam-no à terra e a quem lá vive. Das artes fazem-se amizades e parcerias, como os Sorrisos de Pedra, uma das mais antigas ligações artísticas e pessoais. Os Sorrisos de Pedra, de Helena Amaral, é o projeto singular mais longo que temos com a Mirateca Artes. Já está a fazer 3 anos de idade que juntos temos a partilhar este projeto com a sociedade. E neste momento é toda a Ilha do Pico tem sorrisos. Está uma no Faial. E agora já temos uma no Faial, com a ideia de colocar um sorriso em cada ilha. Temos a exposição itinerante. Já saiu um bailado dedicado aos sorrisos. E o nosso amigo Pedro Silva tem uma grande coleção de fotografias, em que também já faz uma exposição de fotografias só sobre os sorrisos. O cotidiano de Terry Costa é passado entre viagens pelo mundo e o dia-a-dia na sua ilha, onde a cada oportunidade tenta captar o entusiasmo dos picarotos para se envolverem nos mais variados projetos, dos mais mediáticos aos mais simples. É a nossa pirâmide. E quem é que não gostaria de trabalhar com cenários destes, mesmo quando tem neve? Quando percorres o mundo, nas mais variadas cidades, o momento de chegar e de olhar esta montanha continua a ser importante para ti, continua a ser fundamental. Quando se chega aqui à ilha, é sempre aquele feeling de estamos em casa. Para onde é que vai a Mirateca Artes? A Mirateca Artes vai para onde qualquer um dos nossos sócios colaboradores quiserem que vá.
porque só trabalhamos com quem quer trabalhar com a Miratec Artes. Desde os programas que fazemos com as escolas até às noitadas de tricô com as nossas, quase sempre é sempre mulheres, mas já tivemos 2 homens a participar. Mas duraram um pouco, não é? Sim. Mas são noitadas que depois novas artes ressurgem. E assim também as pessoas aqui da terra conseguem trabalhar com artistas visitantes com as suas próprias artes, que vêm do artesanato e das tradições. Polémico sempre que pode, irreverente sempre que acorda com sonhos que teima em colocar em prática, divulgando e promovendo todas as artes e artistas, transformando a ilha num imenso palco, os recantos em galerias, os espaços míticos da Ilha Negra em criatividade para quem chega e se deixa encantar, vindos nem que seja dos mais remotos cantos do mundo. Há histórias dentro de cada história de Terry Costa. Há encantos pela ilha, pela natureza, pelas artes e principalmente pelos artistas. As centenas de artistas açorianos que já se cruzaram com a Miratec Arts fica para sempre uma ligação telúrica que não se extingue e que a qualquer momento, como um vulcão, pode acordar e voltar a trazer vida nova às artes, às cores, aos sons de um pico que não é só montanha nem património natural. Tem um dos mais ricos patrimónios que uma terra pode ter. As suas gentes, que não se deixam ficar de braços cruzados à espera que a vida passe. Terry Costa tem na montanha a inspiração e a regra de sempre aqui voltar.